E tá aberta a porteira do fundo do mar, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yay! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Mari! Olá! Olá! Yay! E hoje, infelizmente, a Nai não vai participar do episódio porque ela não tá se sentindo muito bem. A gente, na verdade, queria ter gravado no final de semana, não conseguimos, jogamos pra segunda e acabou acontecendo que a Nai ficou mal. A voz dela tá bem mal, assim, tipo, tá bem, né, falhada. Então a gente poupou ela da gravação de hoje. Mas, mais pra frente, ela pode retornar e comentar o tópico do episódio de hoje, que é um tópico muito legal, por meio de um episódio bônus. Então a gente falou que faltava o debut solo da Nai. Olha a oportunidade chegando aí. Olha só! Nai, então descanse, entendeu? Descanse porque o mundo vai capotar. Uhum. O mundo não gira, ele capota. E aí tá chegando agora a oportunidade da gente fazer esse debut solo da Nai. Então a gente manda aqui nossas maiores melhoras pra Nai. E a gente vai tentar ao máximo fazer jus aqui e ter energia por nós e por ela no episódio de hoje. Tamo junto, Nai. E falando do episódio de hoje, eu gostaria de dizer que o programa de hoje é muito especial. Super especial. Mega especial? Mega especial. Assim, jamais vai ter um outro episódio como esse. Como esse realmente... Nunca mais. Nunca mais. Ele não pode ser uma série de episódios, não. Ele é único. Ele é, assim, um momento único. Na vida. Que a gente tá aproveitando e falando sobre agora. E o que vai acontecer nesse episódio que torna ele tão especial? A gente vai ter aqui uma dobradinha. Não pode falar de Webtoon. Porque além de um review sincero, a gente também vai ter um papo super legal sobre o primeiro Webtoon da Mari, que é Andy Bass. Olha só! Uau! Exatamente! Pra quem ainda não tava sabendo dessa notícia, eu li um Webtoon. A Mari lê um Webtoon. Eu li. A gente oficialmente perdeu uma das nossas piadas internas mais marcantes aqui do podcast. E de quebra, um dos itens do nosso bingo. Rest in peace. Aqui um momento a Mari nunca leu um Webtoon. Um momento de silêncio. A gente nunca mais vai poder falar isso. Nunca A gente mais. não pode mais falar que a Mari nunca leu um Webtoon, porque Não. é uma mentira. É uma mentira. Só no episódio de 1º de abril dava pra ter falado. Exato. Agora só ano que vem. Só ano que vem. Já pensou? Muito triste. A Mari, como seria se a Mari nunca tivesse lido um Webtoon. Exato. E aí, só pra você entender o que a gente vai falar aqui ao longo do episódio de hoje, né? Porque é um review sincero, mas também é um episódio do primeiro Webtoon que a Mari leu. Então, só pra você entender, ao longo do episódio de hoje, a gente vai te contar mais sobre essa história que roubou o coração de Mariana Raya. E a fez ler um Webtoon pela primeira vez. Por que isso? A história que fez ela romper essa barreira de nunca ter lido um Webtoon e ter passado pro nosso lado, ela tem que ter uma coisa especial. Então a gente vai entender aqui juntas o que tem de tão especial, o que causou todo esse efeito. E a gente vai explorar mais sobre essa sensação da Mari de ler um Webtoon pela primeira vez, né? Como é que foi a experiência de leitura. E de quebra, a gente também vai falar sobre a primeira temporada de Andy Bass, porque é um Webtoon que ainda não foi finalizado. Então a gente pegou a primeira temporada, todo mundo leu, incluindo a Nai, que não tá aqui hoje. E a gente vai debater as nossas impressões sobre essa primeira temporada, compartilhar as nossas opiniões e falar o que a gente espera pro Webtoon daqui pra frente, o que a gente achou da história até o momento, e fazer aí também um review sincero. Então a gente tá fazendo aqui um combo do McDonald's, entendeu? Ai, gente, A gente vai entregar um pouquinho de cada coisa. Um McLanche feliz aqui pra gente. Exatamente. Então vamos lá, pra gente iniciar esse papo, a gente pensou que uma maneira legal de começar toda essa conversa seria fazendo o que a gente sempre faz, introdução básica do Webtoon. Então assim, antes até da gente entrar do motivo da Mari ter começado a ler esse Webtoon e o que ela achou disso, a gente pensou aqui, vamos trazer a ficha técnica primeiro? Por quê? Pra você entender mais sobre essa história, né, dar contexto aí, mínimo sobre ela. Aí depois a gente vai falar sobre como é que foi a experiência da Mari lendo o primeiro Webtoon e depois a gente vai pro review sincero de Andy Bass. Ou seja, se você não leu Andy Bass ainda, você ainda pode ouvir esse episódio por um tempo até você receber spoilers. E aí, se você se interessar pela história e você quiser ler
sem ter spoilers aqui do episódio, você pausa, você vai lá ler na Naver Webtoon, né, os capítulos, depois você volta e continua o episódio. Então, tem um pedaço aqui que ainda vai ser safe pra você acompanhar, tá? Tá tudo certo. Então vamos lá, começando do começo, né? Pelos criadores, que é por Kenny Duck e Gia Guia. Não conheço, não sou capaz de opinar, mas são de Chicago. Esse Webtoon está disponível na Naver Webtoon. Uhul! Tá em andamento. O primeiro episódio foi postado em 22 de outubro de 2020. Então já faz aí quase 2 anos, né? Um ano e um tantinho aí. Uhum. Tem 64 episódios até o momento, ou pelo menos até o momento que foi feito o roteiro, tinha 64 episódios. Vai que, né? Exato, vamos garantir. E tem 2 temporadas, né? E a primeira vai até o episódio 50. E é importante lembrar que ele surgiu na minha vida, na nossa vida, quer dizer, pelo menos na minha e na da Nayana, lá no nosso episódio 22, que foi uma batalha de descobertas especial do meu aniversário. Então, e na minha, pô, eu tava no episódio também. Você tava Que palhaçada é. Às vezes é que foi o quê? A Nike indicou, gente, esse episódio é basicamente da Nayana mesmo. Sim. Caso você não tenha ouvido, eu recomendo super o episódio 22. É um episódio maravilhoso, assim, é muito engraçado. É uma batalha de descobertas, só que é uma batalha de descobertas especial do aniversário da Mari. Então eu e a Nay, a gente trouxe webtoons, assim, ó, perfeitos, que a gente disse, a Mari aprovaria muito esse webtoon. A gente trouxe, vendeu o plot pra Mari e ela escolheu o que ela mais gostou, que, né? No caso, você já pode prever aí o final disso, que o preferido daquela vez foi o que a Nay trouxe, que foi o Andy Bess. E aí, eu vou emendar aqui pra sinopse, porque daí, acho que com a sinopse você já vai começar a entender um pouquinho por que a Mari gostou tanto desse webtoon, quando ela ouviu o plot dele, né? Então, trazendo aqui a sinopse, Andy Bess é como qualquer outra estudante do 2º ano do ensino médio. Ela tem que lidar com suas notas, tem uma arqui-inimiga, se apaixona por um estudante transferido fofo e o mais importante, ela é uma sereia vertical. Totalmente normal, certo? Andy é a criatura mais hedionda viva e ela ainda tem que frequentar a escola pública. Que terror, gente, que terror. A escola pública é um terror. A escola pública é um terror. Então a gente basicamente acompanha a jornada da Andy, que é uma sereia vertical. E assim, o dia que eu e a Mari, a gente entendeu o conceito, significado, né? do que é uma sereia vertical, a nossa cabeça explodiu. E aí vai ser muito difícil, a gente não vai ter como reproduzir aqui essa conversa e essa descoberta novamente. Então você vai ter que ouvir realmente o episódio 22 pra você entender como é que foi toda essa descoberta, assim, desse tópico. Mas a gente garante que vale muito a pena, tá? Foi bem legal. Vale. A gente tem até um Reels no nosso Instagram, que aí o legal é que ele tem o áudio do episódio, né, da gente tendo essa descoberta, e ele tem imagens, então você consegue já visualmente ali ver o que a gente tá falando, né, como é que são os personagens, e torna toda a experiência muito mais divertida. Eu tô rindo aqui só de lembrar. É muito bom. Eu tô rindo até, inclusive, da sereia horizontal invertida. Por favor, pessoas. Chegaremos nessa parte. Por favor, pessoas, vale a pena. Vamos lá. Isso. Mas então, assim, essa é a saga. A Andy, ela é uma sereia vertical. E ela é uma sereia vertical que vive num mundo em que sereias verticais não são comuns, né? É importante, porque uma coisa é ela ser uma sereia vertical no meio de milhares de outras sereias verticais. Mas não é o que acontece. Ela é fora do padrão. E isso faz com que a vida dela seja diferente, assim, comparado com as outras sereias e tal, e outros seres que vivem no mesmo mundo que ela, né? Exato, deixando claro que, tipo, outras sereias e outras espécies de sereias existem, e isso é normal. É normal. É normal, mas ela não é normal. Ela é, né, puxou metade do pai, metade da mãe. O pai dela... Exato. O pai é um peixe, a mãe é uma humana, ela é uma sereia vertical. Ai, ai, maravilhoso. Acho que assim, pra ninguém ser obrigado a pausar aí pro episódio 22 pra entender, acho que só a gente explicar o que significa uma sereia vertical vale a pena, né? Então, acho que é bom. Vamos lá. Sereia vertical. Eu vou o quê? Repetir palavras de Nayana. Isso. Irei aqui. Nós temos aqui, vai a Ariel. Todo mundo conhece a Ariel. Ela seria o que a gente chama de
sereia horizontal. Parte de cima, humana. Parte de baixo, peixe. Isso, você pega a metade da Ariel, você traça uma linha horizontal, por isso que ela é uma sereia horizontal, e aí você divide ela em dois por meio de uma linha horizontal. Então a metade de cima é humana e a metade de baixo é um peixe. Agora, na vertical, você vai fazer uma linha no meio da pessoa que vai passar de uma ponta a outra da pessoa, como na vertical, ou seja, dividindo ela em duas metades verticalmente. Isso, ou seja, o lado direito, né, e o lado esquerdo aí da pessoa. E daí ela é metade humana e metade peixe. Peixe tem até boca de peixe em cima na parte da cabeça. É maravilhoso. Ela tem duas bocas. Ela tem maravilhoso. duas bocas, gente. E ela come pelas duas bocas. Ela pode comer pelas duas bocas, ela pode beijar pelas duas bocas, é maravilhoso. Ela pode se engasgar pelas duas bocas. Maravilhoso. Obrigada, assim. Obrigada, Kenny Duck Gia. Exatamente. Então essa aqui é uma noção que você tem que ter aqui sobre a Indie Best, tá? Bem divertida, a gente super recomenda pra você ir lá ler, ou pelo menos prestigiar o Webtoon, que vale a pena, que é super bem feito. Eu quero entrar agora numa sessão, já partindo para a próxima sessão aqui do nosso papo, Mari. Quero fazer uma inspeção em você. Inspeção? Essa era uma coisa que eu e a Naya, a gente ia fazer em conjunto, né? E aí, putz, eu já tô pensando nas dinâmicas maravilhosas que nunca teremos, né? Uma podia ser a policial boa, outra podia ser a policial má e tal. E agora eu estou aqui sozinha fazendo esse papel. Mas a gente quer fazer uma investigação sobre como é que foi a sua experiência além do primeiro Webtoon. Ok. E aí, eu tenho algumas perguntinhas pra você. Você está pronta com as perguntinhas? Acho que tenho que estar, né? Tem que estar, né? Tenho que estar. Você tinha dito, no nosso primeiro episódio, que você não lia Webtoons, nunca tinha lido Webtoons, basicamente porque web. E foi exatamente essas palavras que você utilizou. Eu sei disso porque eu ouvi aquele episódio múltiplas vezes. Porque, segundo você não tinha muito costume de ler coisas na web, você preferia ler coisas físicas e tal. E aí eu quero saber, como é que foi pra você ler? Porque, sim, gente, a Mari, ela já leu todos os 64 episódios de Indie Best, tá? Todos. E aí eu quero saber como é que foi essa experiência. Tipo, você sentiu alguma diferença? Por exemplo, eu não gosto de ler coisas web, mas o Webtoon foi diferente. E eu queria ouvir de você como é que foi isso. Ou se ainda te incomoda, mas você gostou tanto da história que você não consegue largar. E aí você lê incomodada mesmo. Como é que é? Não, então... realmente eu tenho muita dificuldade, gente, de ler qualquer coisa. Já tive que ler, às vezes, muita coisa até pra faculdade, que eu tinha que ler. E era obrigada a ler. E aí eu pegava no meu celular e lia, porque era o tempo que eu tinha. E era isso, né? Não dá pra comprar os meus livros que a faculdade exige. Só que eu devo dizer que duas coisas aqui me ajudaram muito. Uma é que eu estou com um celular novo, então ele é maior que meu celular antigo, a tela, então já me ajuda um pouco. E outra, realmente, o formato do Webtoon, por ser um formato que é pra ser isso, eu acho que, tipo, ajudou ainda mais, assim... Que legal. De, tipo, pra mim acho que fez muita diferença de ser uma coisa que é realmente feita pra aquele formato, pra aquele espaço, né? Pra ser lido pelo celular mesmo. Então, assim, essa experiência eu achei muito boa de leitura, porque não é que nem às vezes eu vou ler alguma coisa que não é, daí eu tenho que virar meu celular na horizontal, aí aproximar, porque a letra é muito pequena ou coisas assim. Sim. E daí eu achei que isso realmente ajudou bastante de ter ali, parece que eu tenho uma boa visão e eu consigo focar no que eu tô lendo. Eu não me disperso tanto, apesar de ser no celular. Em Indie Best, inclusive, o tamanho da letra é maior até que o normal de outros webtoons, né? Não sei se você reparou, mas ela é bem pá na cara. Exato. E tem um lado que é legal disso, né? É bom. Sim. Aí, só pra te corrigir, eu ainda não li os 64 episódios, porque eu fiquei sem óculos, eu estou sem óculos já faz umas 2 semanas. Ai, que tristeza. Exato. Então, daí eu tô, tipo, evitando ler muito, assim, fora do trabalho,
pra exatamente dar uma descansada, né? Mas eu tô ali no episódio 60. Não tá muito longe disso, né? Assim, falta pouco. Assim que chegar meu óculos, eu até acho que talvez antes, né? Eu já... A leitura vertical, ela foi aprovada? Ela foi aprovada, gente. Parabéns pro pessoal ali que pensou, caraca, vamos inovar, vamos fazer um webtoon ali pra celular, né? Já que... Parabéns. Exatamente. Parabéns aqui, ó. É muito bom, porque daí eles podem colorir à vontade, gente. Tela aceita 1 bilhão de cores. Não tem que imprimir. Não tem que... Fica à vontade. E é muito maravilhoso. Faz tudo. É muito legal. Sim. Deu pra você entender, tipo, aquelas referências que a gente falava, assim, quando a gente explicava que a galera não precisa se limitar ao tamanho da tela, porque às vezes pode fazer uma arte que é muito mais longa, né? E aí, tipo, a pessoa vai rolando e vai vendo as coisas. Sim. Deu pra visualizar essas coisas, então. Deu. Em Andy-Bears eu acho que não muito, mas, cara, foi a minha... Andy-Bears foi minha porta de entrada pra 50 outras ao mesmo tempo, então isso... Pra webtoons mais pesados. Então isso... Exato. Então eu acho que foi uma coisa assim de... Inclusive entendi lá no começo quando a gente falou que vocês iam, não, porque lê uns 10, 20, 30 de uma vez, agora eu entendo o porquê. E que realmente é possível. É possível. Não é tão doido quanto parece. Sabe qual webtoon que você vai entender muito fácil esse lance da arte ser maior que o tamanho da tela? Diga. O que utiliza muito, muito, muito desse recurso é Elecid. Que eu sei que já tá na sua fila. Tá, na minha fila. Eu acho que só tá esperando a chegada do óculos aí. Sim, eu preciso tanto que eu tive que parar os que eu tava... Eu parei todos, né? Todos que eu estava lendo, eu dei um pause pra poder, né? Não... Mas, nossa, na hora que eu voltar meu óculos, socorro. Socorro. Socorro! Eu acho que Elecid vai ser assim. Você vai ler o primeiro capítulo, talvez o primeiro quadro já seja assim. Ai, gente, então aquelas, acho que eu já vou... Já vou ver, só pra ver como é que é. Porque é bem legal, assim, mas eles usam muito desse recurso da luta e tal, pra meio que mostrar a grandeza da coisa e o uso dos poderes, né? Tipo, como o poder, às vezes, tem uma representação gráfica que sai da pessoa e aí vai até o céu, tipo, sobe. Eles gostam de fazer umas artes bem grandes, assim, pra poder ilustrar bem tudo. Então, eu acho que é um bom modo de você visualizar essas coisas. Gente, vou começar. Não duvidem. Em breve posto no meu Twitter eu lendo o Elecid. Maravilhoso. Tem aqui uma pergunta que eu sei que foi feita pela Nayana. Porque não foi feita por mim. Então, obviamente, foi feita pela Nayana. E será que foi feita por mim? E você não sabe? Ou será que foi feita por você? Eu acho que não foi feita por você. Mas a pergunta é... Você já gastou moedas? Cara, eu tô coçando. Mas você tem moedas? Então, eu não tenho moedas. Então eu estou coçando pra não comprar moedas. Tipo, mas você sabe que você pode ganhar moedas de graça. Eu sei, mas eu ainda não peguei ainda o fluxo pra pegar as moedas, entendeu? Acho que por exemplo, nesse exato momento que estamos conversando, tá rolando no aplicativo da Webtoon o April Launch Week, que é um negócio que eles fazem tipo todo mês, toda primeira semana de um mês, tem evento pra você ganhar moedas. E aí, por exemplo, entre 2 séries que eles colocam lá, se você ler 5 capítulos entre as 2, você ganha moedinhas, entendeu? Nossa, é aí que tá. É que eu olho assim e falo, mas eu não quero essa história. Mas daí você faz o meu esquema, entendeu? Qual é o seu esquema? Ah, você não ficou sabendo qual é o meu esquema? Eu acho que isso eu falei num episódio com a Nai que você não tava. Eita. Mas eu tenho um esquema. Qual é o esquema? Gente, ouvintes, me perdoem, mas é o meu esquema, porque eu sou viciada em ganhar moedas. Por exemplo, eu tenho 24 moedas. 5 dessas foram moedas que eu comprei e sobraram, mas as 19 são de graça, as outras 19, pra completar o 24. E eu ainda não completei a missão da Launch Week, eu tenho que fazer isso. Mas o que eu faço? Eu entro no capítulo e eu rolo bem rápido pra baixo. Eu vou, tipo assim, super rápido, entendeu? Leitura até dinâmica. eu desenvolver uma ler, né? E aí eu ganho as moedas. Só que, tipo assim,
eles estão até aliviando. Porque às vezes tem umas missões que é tipo, você tem 7 dias para ler 30 capítulos entre essas 5 séries. Aí eu faço tudo de uma vez só. Eu fico super rápido. E aí eu falei pra Nai, eu faço tipo até a metade, eu faço até o 15. Aí quando eu chego no 15, eu tô muito cansada, eu penso em desistir. Aí eu olho e tipo, não, agora eu já fiz 15, agora eu devo fazer o resto. E eu não consigo parar, eu faço até o final. E é assim que eu ganho várias moedas de graça. Eu faço todas as missões. Todas as missões eu faço. Lendo o Webtoon ou não lendo o Webtoon, eu sou coin hunter mesmo, assim, eu sou especialista em caçar moedas na plataforma. Então eu acho que eu preciso dessa mentoria aí, porque eu já pensei em comprar. Eu vou fazer esse treinamento com você. Eu já pensei até em comprar algumas, porque... Sério, assim, chega a coçar a mão, assim, e daí eu tenho que lembrar que eu não tenho dinheiro, mesmo que for R$2, eu não tenho dinheiro, eu tenho que, tipo, não tem. Mas olha só, quando eu tava criando múltiplas contas pra ler Hell is Other People, que eu criei outras 5 contas pra eu poder ler, porque daí eu podia ler um capítulo por dia, só que eu tinha 6 contas, né, então eu lia 6 capítulos por dia. Eu lembro que depois de X dias que eu tava com a minha conta ativa, eu ganhei 5 moedinhas de graça da plataforma, sabe? Você não ganhou? Não ganhei nada, né, virou Webtoon. Mas há quanto tempo você tinha essa conta? Essa aqui? É. Faz um tempão já. Então talvez você tenha ganhado, só que você não acessou o aplicativo, daí você nunca viu o que você tinha e elas expiraram e você perdeu. Ai, gente, dá pra ver, tipo, histórico? Eu tenho histórico de compra de moedas, eu não sei se tem histórico de ganhos de moedas, vamos ver. Tem um bonequinho escrito mais. Certo. Aqui. Aí tem um MyCoins. Achou? Achei, realmente tá aqui, gente. Eu ganhei aqui no dia... E você perdeu? Em setembro. Eu ganhei em setembro... Gente, é um mês só. As moedas que você ganha são válidas pra um mês. É isso. É um mês só e realmente eu ganhei em setembro, em outubro ela venceu. E, tipo, tristeza. Nessa época eu não tinha nem pensado em ler um Webtoon. Pois é. Ai, chateada. Hashtag chateada. Mas então, eles têm esse lance. Você cria uma conta, passa uns 3 dias, eles te dão 5 moedas. É mais ou menos isso. Caraca, mano, tá vendo? Já dicas. É um episódio review sincero. Coisas que eu li, né? Olha, gente, a pessoa já tá doidona. Review sincero, o primeiro Webtoon da Mari e dicas de como conseguir moedas. Isso sim que é um episódio especial. Eu posso fazer um e-book. Meu Deus. Dicas da Maids para catar moedas na plataforma da Naver Webtoon. Eu tenho conhecimento suficiente para fazer um e-book. Eu quero seu e-book, eu vou. Porque sabia que tem umas promoções que acontecem só na madrugada? E são relâmpago, assim? Porra, mano. Eu acho que foi na semana passada ou retrasada, teve umas 4 madrugadas que você só podia ganhar moeda na madrugada. Eu ganhei todos os dias da madrugada. Eu entrava direto, pegava todas as moedas. Gente, quer saber? Vamos parar de gravar o episódio. Eu quero só o tutorial de moedas. Mas isso é uma coisa legal. Acho que talvez um dia a gente possa fazer um episódio só sobre dicas de moedas. Nossa, eu não sei o resto das pessoas, mas eu já tô tipo, vamos gravar agora? É tipo assim, Naver Webtoon Hacks. Como é que você ganha moeda fácil? Como é que você desbloqueia mais de um capítulo de Webtoon por dia? Gente, vamos gravar esse episódio agora? O que você acha? A gente pode gravar ele agora. Agora a gente já... Eu acho que a gente precisa preparar uma pauta. Mari, você tem que entender que eu tenho tanto conhecimento que eu preciso organizar ele na minha cabeça. Caraca, gente. É muito conhecimento. Então vai ficar aqui a promessa, gente. Fica a promessa, mas já fica aqui uma pauta. Surgiu aqui uma ideia legal de pauta, fica pro futuro. Nossa, mano, eu amei. Mas bom, então você ainda não teve a oportunidade de usar moeda. Não tive. Mas a gente vai trabalhar nisso aí, eu vou fazer uma mentoria, você vai ter a oportunidade de usar. E hoje, entre as séries que você tá lendo, qual que você acha que você estaria mais propensa a gastar moedas, se você tivesse? Olha, das que eu tô lendo, eu acho que, na verdade, eu gastaria tanto em Sweet Home com All of Us Are Dead, porque como eu só consigo ler um capítulo por dia... É muito triste, né? É muito triste, é muito, tipo, sacanagem. E daí eu falo, talvez eu, pelo menos, pra ler mais de uma vez.
Mas mas eu gosto também muito do Perfect Mary Revenge. Ai, ele é maravilhoso. Também eu gastaria aqui uns... eu tô no 22 ainda. Eu tô olhando aqui, eu tô no 22. Inclusive, você acabou de trazer um tópico sensível, porque eu leio Perfect Marriage Revenge na clandestinidade, e no dia 6 de abril vai fazer aniversário de um mês que não tem atualização de capítulo por lá. Nossa. Sim, eu estou contando. Ai. Eu estou esse tempo todo sem atualização de Perfect Marriage Revenge. Perdão, bem sócia. triste. Perdão aí, Mates, por ter trazido esse tópico, tóxico. Esse tópico... Tóxico sensível. Esse tóxico sensível. Esse tópico tóxico sensível. Exatamente. É um tóxico tópico. Mari, mais uma perguntinha pra você. Diga. Você já teve experiência de ler algo com trilha sonora pra você entender? Sim! E aí, o que você achou? Gente, eu fiquei chocada. Eu tava de boas, né, lendo. Uhum. E daí, do nada, começou a tocar uma musiquinha. Eu não acredito, tem música nesse webtoon! Eu yay! Qual que foi o primeiro... Foi Andy Bass. Foi Andy Bass que foi, tipo, a batidinha de coração? Não, foi... Gente, se foi a batidinha de coração, eu realmente não lembro. Mas é que o que me marcou muito foi o da banheira. Que toda vez que o irmão dela aparece na banheira, toca a musiquinha da banheira. E daí, é maravilhoso. Porque às vezes, ele ainda não chegou, mas a música já começou e você fala, caraca, ele tá vindo. É a banheira chegando. Caraca, ele vai chegar. Olha só, é uma experiência narrativa, né? Que te ajuda a entender o fluxo da coisa, né? Tipo, ele nem chegou, mas a música dele já tá tocando, então é sinal de que ele está chegando. É muito legal isso, né? Sim, e daí eu fico, já tava lá, e começo a dançar, eu na batidinha da música da banheira. Gente, eu achei maravilhoso, assim. O legal é que, como a gente te avisou, você não passou pela experiência que nem a da Nayana, de tomar um susto e de achar que tinham pessoas invadindo a sua casa. Imagina, nossa, mano, de onde tá vindo esse barulho? Aí fecha o celular, vai, parou. Aí começa, nossa, de novo esse barulho. De novo? Mas que legal, então você já conseguiu ler alguma coisa com música. Sim. Foi legal você ter pegado o Andy Bass, porque não é todo webtoon que tem música, não. Você poderia ter pegado um pra ler que não tivesse. E aí você ainda tá devendo essa experiência. E daí, mas eu achei, genial demais. Mesmo sabendo, porque, né, vocês já tinham contado na hora que aconteceu. Eu fiquei, não! Aconteceu! Tá tocando música! Foi, um surto, assim. Ah, é muito legal. Quando a trilha sonora é bem feita, eu acho tão maravilhoso. Um outro webtoon, Mari, que tem uma trilha sonora muito legal e eles sabem ambientar isso muito bem nos momentos certos da história, assim. Não tem trilha sonora em todo capítulo, o que eu acho que é uma decisão ótima, porque estraga, acho que tem música o tempo todo, mas a música chega nos momentos essenciais, né? E aí outro que faz um excelente uso disso é o Everything is Fine, tá? Que é o cabeça de Hello Kitty. Tá aí na minha listinha. É muito bom o uso de trilha sonora deles. É bem legal. Vou tá vendo? Eu fico lá, será que então eu começo Felicity? Será que eu começo Everything is Fine? Será que eu termino o que eu tô lendo? Não, porque eu só posso ler um por dia, então não dá pra terminar o que eu tô lendo. Você tem que ler todos ao mesmo tempo. Exato! Cada um atualiza num dia específico da semana. Aí você vai ter programação pra dias diferentes, entendeu? Essa é a vida de ler webtoon. Agora você sabe como é que é ler vários webtoons ao mesmo tempo, Mariana. Então, e assim, eu tenho pouquinhos webtoons aqui na minha lista. Eu vou até citar aqui, ó, o que eu estou lendo é o Perfect Mary Revenge, eu tô lendo. Andy Bass. Eu adoro que você sempre se enrola pra falar o nome desse webtoon. Então, gente, porque eu sou uma constante, entendeu? Não sei falar o nome, mas sempre ser enrolando. Então é o Perfect Mary Revenge. Aí, ó. Cara, fluente. O nome disso é fluência. Aí, é isso aí. Aí eu tô lendo Andy Bass, o Sweet Home e All of Us Are Dead. Muito bom. Estou lendo esses e agora você já está aí me encaminhando pra começar o Elicid e o Everything. O Everything's Fine é ótimo. Everything's Fine, é o nome mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. O Everything's Fine. Tá aqui, então... E já tá aqui, ele tá aqui só esperando eu abrir pra começar, assim. É só você querer ler ele. Só abrir disponível. E começar. Você sentiu, então, que ler webtoons pra você vai poder se tornar um hábito? Sim.
Eu acho que é um hábito de leitura. Dá pra incorporar na rotina. Que dá, exato, não pesa, eu tô com meu celular na mão, sento ali no meu ônibus, começo aqui a arrastar pra cima. Nossa, no ônibus é clássico, viu? Pô. Já teve um dia que eu vi uma pessoa no ônibus, assim, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, ela tá lendo um webtoon! E daí, é que eu não conseguia chegar até ela naquele momento. Mas que se eu pudesse, eu teria falado, você conhece um podcast chamado Pode Falar de Webtoon? Acho que você se interessaria. Eu teria. Aí imagina a pessoa falar que sim. Nossa! Olha, se você é da Zona Norte de São Paulo e você lê webtoons dentro do ônibus... E você pega o ônibus, tal. Olha, eu não sei nem dizer qual era o ônibus, mas se você é da Zona Norte e lê webtoon no ônibus, talvez você já tenha topado comigo. Talvez. Ou não. Ou seja, preste mais atenção nos seus arredores. Sim, você pode ter uma host ali do seu lado. Exato. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não sei, mas incrível. E a última pergunta que eu quero te fazer. Faça. Alguma coisa da experiência de ler o webtoon foi diferente do que você imaginava? Eu acho que tudo, viu? Sério? É porque assim, como eu sempre disse, eu sempre tive dificuldade de ler ali, né, no celular. Então eu achei, ok, vou começar, mas eu aposto que não vai colar, não vou conseguir. E daí, de repente, eu me vi abrindo um, abrindo outro, e abrindo mais um. E daí eu achei que, tipo, foi realmente diferente. É uma coisa, tipo, mais fluida do que eu pensava. Até porque eu nunca tive... Sim. Assim, eu nunca lia nem HQ mesmo, tirando a Turma da Mônica. Quem nunca, né? Então, eu não tive essa de crescer e ler HQ, mangá. Eu sempre tive, tipo, muita preguiça. O único que eu li inteiro foi o Tsubasa Chronicles, mas porque o anime não contava a história toda e eu fiquei, puta que pariu, eu preciso saber o final dessa merda. Aí eu tive que ler, tipo, meio fui obrigada, sabe? E daí pra mim acho que foi, assim, eu não esperava gostar tanto, achei que eu só ia ler e ia falar, gente, li um webtoon e é isso, mas agora eu vejo, caraca, eu li um webtoon, vou ler vários e agora a gente pode... Quando tiver episódio pra gravar, eu posso ler o webtoon pra comentar também! Caraca! Que bom que você gostou, né? Porque você faz parte de um podcast sobre webtoons. Imagina se você lê e acha uma merda. E aí? Continua mesmo assim? Engraçado, porque eu já estava conversando, né, com a noiva do meu primo, né, no carro, né? Ela que me deu uma carona ex hoje. E ela até puxou um assunto, você já ouviu o podcast do Mano Brown? Eu falei, cara, eu não escuto podcast. Ela olhou pra mim, mas você tem um podcast, não tem? Eu falei, eu tenho um podcast, eu não escuto podcast, e o assunto do podcast, quando eu comecei a fazer, era uma coisa que eu também nunca tinha tido contato. Ai. Então... Aí ela te olhou com uma cara julgando. Total. Tá bom, né? Não culpo ela, tá? Eu não culpo ela. Então, assim, o fato de agora eu achar que eu posso fazer parte desse mundo e que vai ser da hora, eu tô, tipo, muito animada mesmo de a gente poder gravar em um próximo episódio com algum webtoon, sabe? E eu poder ler e dar opinião ali baseada no que eu li. Muito bom. Porque agora vai ser a Mariana leu um webtoon. Ela leu. Ela leu. Gente, nesse episódio, eu, Nai e Mari lemos esse webtoon que nós vamos falar. Muito legal. Era o que a gente ia fazer hoje com a Edbest, tá? Ia ser o primeiro que a gente ia fazer isso. Aí aconteceu que a Nai não pôde participar. Mas assim, fica registrado que as três estão na mesma página em relação a esse webtoon, tá? Fica registrado. Cara, daí vai ser maravilhoso os próximos que vierem. Eu não sei, acho que eu vou... acho que eu tô ansiosa pra ter essa lição de casa, sabe? Pela primeira vez, de ter a lição de casa de ler o webtoon. E vamos combinar, né, Mari? Porque você falou que foi muito legal você ter lido e ter gostado, porque daí agora você pode gravar os episódios e falar também sobre o assunto e tal. Então...
faz sentido continuar o podcast, digamos assim, né? Ainda mais se a gente for somar o fato que você descobriu que nesse podcast você ainda tem inúmeras oportunidades para inserir GOT7, Young Jae e Song Kang na conversa. Isso potencializa muito, cara, o assunto do podcast, né? Cara, eu sou mestre em fazer essas coisas, porque eu sou mestre na faculdade. Sabe quando o professor dá um tema? E você tem que fazer um trabalho sobre o tema, mas daí você só faz o trabalho sobre o que você quer, e daí você faz todo um rolê pra dizer que ele é sobre o tema. Isso. Eu sou muito boa nisso, tanto que o que é a primeira coisa que eu enfiei o Song Kang aqui, não tinha nem nada de Song Kang, a gente já falou dele. Song Kang, novelas. Então, eu acho que eu tenho aí uma bagagem de referências muito boa pra trazer aqui muito como comparação. Bom, gente, falamos aqui então sobre como foi a experiência da Mari lendo o primeiro webtoon. E aí agora a gente vai para um outro segmento do nosso episódio, que é fazer um review aí básico da primeira temporada de Angel Bass. Então a gente leu a sinopse dessa história ali no começo, já falamos um pouquinho sobre ela, aqui já demos uma introduzida. E agora a gente vai falar sobre essa primeira temporada. Acho que brevemente, assim, os acontecimentos principais dela, tipo o plot, o que acontece com ela, né? E até chegar no ponto da gente falar o que a gente achou dessa história, se a gente gostou, se a gente não gostou, o que a gente espera para uma segunda temporada e tudo mais. Bora lá, então. Eu queria, inclusive, começar te perguntando do final. Porque como eu já li... Você já passou? Eu já passei. Você quer saber onde acaba? Exato, eu quero saber ali tá bom. qual... A primeira temporada vai até o capítulo 50, que é quando a Andy descobre que o crushzinho dela não é um humano. E aí, tipo, ela aceita isso super bem, aí eles se abraçam, eles se beijam com ambas as bocas. Demais, e aí, depois, aquela amiga da Hana, da Hana, vê, e tipo, você sabe que ela tá escondidinha aí, ela meio que escuta a confissão dele falando... Porque o que acontece, gente? Vamos lá, pra galera entender. Vamos voltar. Já tá entrando aqui na zona de spoilers e tal. A Andy, uma das coisas, um dos plots principais aí que gira a história, porque assim, ela é uma história clichê adolescente. Clichêzona. Porém, que muda completamente pelo fato de ser nesse mundo de sereias e pela Andy ser uma sereia vertical. E aí, esse é o twist da história, assim, mas o plot é bem simples, na verdade, né? Porque é isso, ela é a filha mais nova da família, então, tipo, tem alguns conflitos, às vezes, entre a família, entre os irmãos. Aí tem o conflito do próprio colégio, de que tem uma menina lá que não gosta dela e que tá sempre tirando com a cara dela, querendo humilhar ela de várias maneiras e tal. E aí o fato dela ser estranha, dela ser a única sereia vertical, faz com que muita gente olhe pra ela meio que com nojo e ela acabe meio que ficando excluída. E aí ela encontra um menino no colégio um dia que é, tipo... o cara mais bonito do colégio, todo mundo é apaixonado nele e tal. E com a Andy isso não é diferente, né? Só que esse cara é um humano. Não, pera, ele não é humano. Tá escrito no suéter dele, humano. Você não vem querer me dizer que aquilo não é humano. Você já viu a expressão dele? Aquilo é a expressão de humano. Gente, é que é muito maravilhoso. Ele é realmente... um ser que usa uma blusa escrito human, humano, e ele tem um papel sulfite. Ele tem um papel sulfite colado na cara com desenho de um rosto bem de tipo, sabe quando você faz seu bonequinho de palito, que você faz um negocinho redondinho assim? Só que as expressões são bem trabalhadas, eu devo dizer. É um smile, é tipo um círculo, duas bolinhas e um sorrisinho. Só que todo mundo olha pra ele e todo mundo acredita que ele é um humano mesmo, por causa daquele papel, entendeu? Ele é o que a Mari falou que é a sereia horizontal ao contrário. Que é tipo você pegar a pequena sereia e você inverter. Você bota a parte do tronco pra cima como sendo a parte peixe e do tronco pra baixo sendo a parte humana. Então ele tem pernas humanas, mas ele tem, tipo, braços e cabeça de peixe, entendeu? Papel colado na Mas cara. como ele cola o papel na cara dele, ele consegue se disfarçar de humano e todo mundo acredita que ele é um humano. Todo mundo é apaixonado por ele no colégio, incluindo a Andy. E uma coisa legal desse papel é que todo mundo enxerga ele de uma maneira diferente. Isso. É um círculo... De novo, gente, é um círculo... com
uma boquinha, é apenas isso, não tem nenhum detalhe, tipo, de cabelo, nem nada. É literalmente uma folha sulfite com papel, assim, um esparadrapo não, gente, uma fita crepe, sabe? Colado na testa, com um círculo. E as pessoas enxergam ele de várias maneiras diferentes, e todas elas, tipo, muito bonitas, o que cada um acha que é mais bonito, vamos pôr assim, né? Tem um episódio que é muito bom, que é uma aula de artes. Ah, sim. E aí, cada pessoa tem que escolher uma pessoa da sala para desenhar e fazer um retrato. E a sala inteira escolhe fazer o retrato dele, né? Que é Sebastian, o nome dele, ele é o Sebastian. Que é muito bom porque o Bass dele é que nem o Bass de Andy Bass, que é 2 S's. Que a Nai trouxe no episódio 22, que Bass é roubá-lo em inglês. Então, e faz sentido ser roubá-lo porque a metade peixe da Andy é igual à metade superior peixe do Sebastian, entendeu? É como se eles fossem da mesma espécie, digamos assim. Do mesmo tipo de peixe. Mesma cor, mesmo tipo de olho e tal, tudo. Então faz sentido ela é Andy Bass e ele é o Sebastian, com 2 S's, né? Maravilhoso. E aí tá todo mundo desenhando ele, incluindo a Andy também está desenhando ele, e ele tá desenhando a Andy, porque é muito legal que ele acaba desenvolvendo também um crushzinho nela, porque ela é, digamos assim, estranha que nem ele, só que ela é estranha assumida, né? E ela é daquele jeito mesmo, e ele acha isso super legal, e pelo fato dele ser daquele jeito, ele sabe apreciar as coisas dela, né? Então quando ele chega novo no colégio, a menina que não gosta da Andy, ela tenta meio que falar mal da Andy pra ele, né? E ela cria uma lista de, tipo, 40 motivos pelo qual, sei lá, 45 motivos pelo qual a Andy não presta. E ele meio que consegue dar uma contra-resposta de uma maneira positiva pra todos os motivos, assim. E aí ela fala, tipo, ela tem 2 bocas. E aí ele fala, irado. É tipo... tipo, maravilhoso. Ela pode comer, sabe? Tipo, uns bagulho, ele rebate de várias maneiras legais as coisas. Exato, porque ele sabe como é que é. E ele, tipo, aprecia de fato, né? Então, no dia da sala de artes, ele resolve desenhar a Andy. E todo mundo tá desenhando ele. E no final do desenho do retrato, cada um vai mostrando... E todo mundo desenha ele de jeito muito diferente. A única pessoa que desenha ele como ele é a Andy. Que ela desenha ele exatamente como a gente que tá lendo o Webtoon vê. Mas o resto da galera desenha ele ruivo, ele emo, com franja. Sem barba. Outros desenham ele parecendo, sei lá, um ator. Outros desenham ele com barba, mas ele não tem barba. E aí, tipo, aquela coisa toda diferente. E todo mundo começa a brigar, porque todo mundo começa a olhar os retratos um do outro. E fala, e ele diz, mas ele não é assim. Tá, mas ele também não é assim como você fez. E fica toda essa discussão, é engraçado. É bem engraçado. Ai, gente, eu acho muito maravilhoso. Todas esse é um detalhe. Eu acho que o que eu mais gosto do Andy Bass são essas pequenas coisas, sabe? Porque como você falou, é uma história clichê, gente. É uma historinha de romance, que a menina tem lá o crush no menino, o menino tem o crush, aí tem a inimigazinha que tenta separar os dois. É bem isso, só que aí ele tem esses detalhes, que é maravilhoso. Por exemplo, como os irmãos dela são sereias, eles não têm pernas. Então, tipo, é uma cauda. E daí o irmão dela, que é um popularzão, ele literalmente vive dentro de uma banheira. Ele se locomove dentro de uma banheira. Isso, mano, isso é maravilhoso. E ele atropela pessoas com a banheira. E isso é uma coisa normal. Normal ele atropelar pessoas com a banheira na escola, tipo... Sim. E aí ele tem lá a turminha dele, os DJs, os amores. É a tia que eu mais gosto do Andy Bass, esses foquinhos, esses pequenos detalhes, sabe? Esse humorzinho, assim. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal também, que o irmão dela é parte importante de representar. A comunidade LGBTQIAP+, é muito bem representada por Andy Bass, gostaria de deixar isso claro, porque o irmão dela, ele vive um relacionamento poliamor, né? E aí com várias pessoas diferentes, né? Então a banheira, a jacuzzi dele também serve para todos os namorados e namoradas dele, tipo, também estarem na banheira junto com ele. Eles são em 5, então é ele mais outras 4 pessoas que ele namora junto.
E aí, também, pelo número de pessoas, também sempre anda na banheira junto uma DJ e um salva-vidas junto com eles, assim. E aí, a própria Andy, ela é bi, porque tem momentos que ela fala de crushes passados dela, e em alguns momentos eram crushes homens, em outros momentos eram crushes mulheres. A Hannah, que é a... Eu não sei se é Hannah ou Hannah, mas eu sempre falo Hannah. Eu acho que é a Hannah. Então, eu sempre li... Na minha cabeça era Hannah, então eu vou continuar falando Hannah, porque eu não consigo. É porque eu tô pensando aqui que se elas são de Chicago, então o mais provável é que seja Hannah. É muito acostumado com a Coreia, entendeu? Tô percebendo. Hannah, Cê. Mas eu vou chamar de Hannah, tá, gente? É só porque eu lia internamente assim, não vou conseguir mudar pra esse momento. Mas ela também tinha crushes em homens e mulheres, então... Tanto que a menina que ela namora já chegou a ser crush da Andy, né? Em algum momento, se eu não me engano. Mas... A gente tem algum rolê desse. Mas ela sempre tinha esse lance de quando descobria que a Andy gostava de alguém, ela ia lá pra atrapalhar, entendeu? Então, toda essa questão é, tipo, bem representada, assim. E representada de uma maneira que eu gosto, que é o natural. Porque uma coisa é ter isso, e, por exemplo... é uma história em que tem, por exemplo, personagens que são gays ou que são bi e tal. Então vamos criar todo um plot que tenha toda uma discussão e que parte da história envolva as dificuldades da pessoa ser bi e tal. Mas isso em Andy Best é tão natural como deveria ser, né? Tipo, sim. Ninguém deveria ficar... É que nem, por exemplo, se você tem uma história de um casal de pessoas que são héteros, você não vai precisar ficar explicando por que eles são héteros e, sabe, essa coisa. Você pode... É uma história que os personagens têm muito forte essa questão da representatividade, mas no mundo deles é tão normalizado quanto o fato de eles serem sereias, entendeu? Então, você consegue representar isso dentro da história sem precisar ficar martelando nesse assunto o tempo todo, mas de uma maneira solta, livre e natural. Eu acho isso muito legal. Que nem você citou lá, né? O irmão dela que tem ali é poliamor. E, tipo, não é em nenhum momento é questionado ou alguém acha... Não, é normal. Ele na banheira e as outras pessoas e as outras... E é isso. Não tem discussão nenhuma. E, inclusive, a escola inteira tem uma parada de admiração com ele, né? Sim. De, nossa... tanto que quando um dos plots, assim, da história, acontece um negócio que... Eu não sei qual é a tradução, porque a gente lê o webtoon em inglês, né, na Never Webtoon, mas falam pra ele que ele não é uma sereia, que ele é... E o que é que ele é? Você sabe, lembra em inglês? É a Siren? Não. Eu acho que é Siren. Mas, tipo, é uma espécie que lembra um pouco sereia. A pessoa, ela tem meio que... Sabe quando a gente tem histórias de sereias? Que é o canto da sereia que enfeitiça o marinheiro pra levá-lo para o fundo do mar. Isso. Então é isso, gente. Tipo, só dessa pessoa estar presente, esse tipo de sereia estar presente, as pessoas se apaixonam e às vezes esse poder não está porque exatamente... Porque essa é uma habilidade dela e não porque gostam de verdade. Exato. E ela não tem exatamente um controle sobre, né? Eu acho que não é uma coisa que ela consegue controlar muito, até pela tia dele. Isso. E aí ele tem uma tia que é meio recalcada, que é dessa espécie, né? E aí o lance dela é que ela se apaixonou algumas vezes, mas a pessoa amava ela, mas na verdade era porque estava sob o encanto e não porque realmente gostava dela. Então, quando essa pessoa se afastava, que ela ficava longe dos efeitos, dos poderes dela, que ela não conseguia controlar, as pessoas fugiam e largavam ela, entendeu? Porque não amavam ela de verdade e ela sofria. E aí ela tava num dia que ela tava numa bad e ela, sei lá por quê, ela acordou, ela decidiu, eu vou falar pro meu sobrinho que ele é da mesma espécie que eu, falar que ele não é uma sereia. E isso gerou uma super crise de identidade nele, porque ele começou a ficar... Então todas as pessoas que estão comigo na minha banheira, elas não me amam de verdade, elas estão sob o encanto dos meus poderes. E aí ele termina com essas pessoas, né? Por mensagem de texto. Porque ele não quer encontrar pessoalmente. Isso gera uma comoção. Isso gera uma comoção, porque quando ele manda a primeira mensagem, ele manda assim, we are over, né? Tipo, a gente terminou. E ele manda pro grupo do colégio sem querer.
E o colégio inteiro entra em crise, porque ele é muito popular e todo mundo gosta dele. E aí, tipo, é técnico do time de futebol, que é tipo, porque o fulano mandou, nós estamos terminados. Como e isso assim? significa que ele não vai ser mais capitão do time. Eu tô triste. E todo mundo chora a ponto de criar uma inundação no colégio. É isso, cara. Dá uma É sobre enchente. isso. É sobre isso. Andy Bass é sobre essa porrada de coisas, assim. Mas, apesar de ter essas esquisitices, assim, na história, é basicamente sobre uma menina que tá tentando, sabe, escapar das artimanhas ali da arca-inimiga e ficar com o menino que ela gosta. Que, no caso, é um peixe. Metade peixe, metade humano. É uma sereia horizontal, ao contrário. E, no fim da história, o Sebastian acaba contando pra ela, né, que ele, na verdade, não é um humano. No momento de revelar, dele tirar o papel do rosto dele. É muito engraçado que ele vai tirar o papel dela, tipo, Sebastian, você está arrancando seu rosto. E ele, tipo, calma, eu vou explicar. Porque a galera realmente acredita nisso. Tem um dia que ele vai pra algum lugar e um bicho, que eu acho que é um gato, arranha o rosto dele, que é de papel. Ai, sim. E aí a galera, tipo, Sebastian, você está ferido. E ele vai pro banheiro, e aí tem um pedaço de papel que foi rasgado pelo gato no chão. E eles, o que é isso? Olha, um pedaço do rosto do Sebastian. Eu acho que isso é o queixo dele. Eu não sei o que é isso. Tipo, normal, sabe? É papel, entendeu? Mas é muito bom, porque o Sebastian, ele tá sempre trocando os papeizinhos no rosto dele pra ele poder esboçar outras expressões. Ele tem, tipo, uma pasta com vários rostinhos com expressões diferentes. E é até engraçado, a Nai falou isso no capítulo 22, né? Falou. Porque enquanto você tá lendo, indiretamente você fica imaginando como é que ele troca esses papéis, como é que ninguém fez ele Você trocar. fica, gente, como é que é isso? Será que já é um debaixo do outro? Ele vai puxando? Pois é. Como é que é isso? Porque é Ai, muito ai, doido, muito bom. cara. É muito doido essa troca de papel. E, cara, esse negócio que nem da inundação, do choro, tipo, as pessoas choram tanto que inunda. E daí, sério, é um bagulho tão louco esse universo que nessa inundação as pessoas morrem. Só que aí a Andy, ela tem uma tia que um dos poderes dela é reviver as pessoas. É. E daí, então, tipo, quando ela, aí morrer não significa nada. Porque, tipo, não, tá, trouxe de volta, tô de volta. E sabe, não... Na própria festa de aniversário da Andy, morrem 4 familiares e depois voltam à vida, incluindo o pai dela, que é um peixe. Que vive num aquário, não fala. Ai, é que então, eu acho que aí é spoiler da segunda temporada, porque eu sei porque o pai dela é um peixe. Então, na primeira temporada já dá pra gente descobrir que ele não foi sempre um peixe. O que me deixa muito feliz saber que, tipo, ele não era um peixe quando a mãe da Andy conheceu ele e, tipo, teve filhos, entendeu? Porque aí talvez já seria demais. Então, é que quando eu paro pra pensar nas outras coisas, de, por exemplo, choros, inundações, pessoas que morrem e que traz a vida como se fosse, tipo, um tapinha nas costas, e todas essas doideiras, assim, eu falo, talvez isso não seja mais esquisito, entendeu? Sei lá, o cara tem uma folha colada na cara e todo mundo acha que ele é maravilhoso. Nesse mundo nada é muito estranho que não possa ser, né, tipo, não possa surgir alguma coisa tão estranha quanto e ser normalizada também. É super... Não, inclusive natural. eu tava conversando desse... Porque minha irmã viu o nosso corte. Ah, é? Da sereia vertical. Ela viu. E ela veio e falou assim, mas Mariana, se ela é uma sereia vertical, como é que ela anda? Se um pé dela é uma nadadeira. E aí a minha irmã começou a andar assim como... E eu fiquei... Eu falei, Paula, pera, você não tá questionando o fato de existir no universo uma sereia vertical, né? Mas sim o fato de que a sereia vertical não conseguiria andar, tipo... Ai, gente, eu acho muito maravilhoso. Acho que se você tá precisando de alguma coisa pra ler, pra, tipo, relaxar real, tipo, não quero pensar em nada, quero só dar umas risadinhas e ficar de boas, Andy Bass é sucesso absoluto. E falando agora um pouco mais da questão da arte de Andy Bass, é bem único, assim, traços bem marcantes. Lembra, Mari, que eu acho que eu cheguei a falar com você, é fácil depois que você se acostuma, você identificar webtoons que são, tipo, coreanos ou de outros...
Outros países, assim, da Ásia que têm influências asiáticas de webtoons de outros lugares, assim, pelo estilo do traço, pela forma como eles representam as pessoas, às vezes até pela representatividade e diversidade das pessoas, né, no próprio webtoon, você consegue perceber isso. E, cara, a Indie Best tem um traço muito único, assim, o jeito que eles desenham os corpos, né, é muito diferente, é muito legal. Muito então, legal. eu gosto tudo que é tudo meio redondo. Assim, tem essa... Né, parece tudo meio redondo, então ninguém é reto, não são linhas muito retas, né, assim. E daí eu gosto, até porque eles criam corpos diferentes com isso. Tipo, eles permitem criar pessoas diferenciadas, vamos dizer assim, diferenciadas de anatomias diferentes. E, gente, é muito bom. É maravilhoso. É muito legal, bem legal mesmo. Eu tô gostando muito, gente, velho, tipo, muito. Eu, aproveitar aqui que a gente tá aqui no nosso review sincero, eu quero entrar agora na minha parte do meu review sincero. Mas assim, eu acho que, tipo, tem uma diferença, e a gente já falou aqui sobre várias coisas, tem diferença sobre uma coisa que, sei lá, não é legal, não é bem executada, de uma coisa que a gente não gosta. Certo. E aí, eu admito que tem aspectos de Indie Best que eu não gosto simplesmente por gosto, assim. Não é nada fundamentado, não é nada que queira dizer que é ruim, mas eu vou admitir que acho que se não fosse o episódio de hoje, eu já teria dropado ele. Assim, todas as coisas que eu trouxe aqui que são legais, são coisas que eu realmente acho legais nesse webtoon. Mas tem um fator que, só pra você ter dimensão, Mário, foi um motivo de eu já ter dropado um outro webtoon. Por motivos muito similares. Agora eu tô... O que é? O estilo de humor de Indie Best não é muito meu estilo de humor. Porque, assim, ele em alguns momentos, na minha percepção, ele excede muito o humor. E ele tem um humor muito escrachado, assim, que pra mim é cansativo. Sabe? Por quê? Porque eu gosto de um humor mais sutil. Por exemplo... chega uma hora que é tanto trocadilho, é tanta coisa, é tipo, tudo tem trocadilho do mar, tudo tem trocadilho de tudo, e, por exemplo, tem situações que são engraçadas, eu realmente acho engraçadas. Por exemplo, eu gosto de situações engraçadas em que é normalizado o absurdo, sabe? Mas tem umas situações, por exemplo, acho que a parte que eu menos gostei, assim, de Indie Best, toda a parte que chegava nesse momento, eu tinha vontade de dropar, porque geralmente era longo, se estendia, e eu achei um saco, é o lance do irmão dela com a banheira. Sério, eu não tenho saco pra saga do irmão dela com a banheira, porque é sempre ele atropelando as pessoas, e eu ficava tipo... eu estou de saco cheio dessas piadas dele atropelando pessoas, desse drama, sabe? Ele foi um personagem que não me cativou, assim, que eu fiquei meio... você me cansa. Mas é o estilo, assim. Só que, por exemplo, toda a saga da Andy com o Sebastian eu acho maravilhoso. E tem vários absurdos, assim. Todo esse rolê da galera não saber ver ele de maneira diferente e não perceber que ele era um peixe. Inclusive, quando viam ele de costas, porque não tinha um papel de humano nas costas dele com, sei lá, a parte de trás do cabelo, entendeu? Era coisa de peixe. E ninguém percebia, ninguém dizia que ele não era humano, né? Sim. Tipo, ninguém dizia isso. Toda essa questão eu acho muito engraçada. Mas as outras coisas, as outras piadas que são mais... Principalmente os trocadilhos e toda aquela coisa que envolve o irmão dela me cansou. Então, apesar de ser uma história legal, eu teria dropado por isso, assim. Se eu não tivesse... comprometida a ler os 50 episódios para fazer aqui o review, sabe? Eu achei... Mas é isso, é estilo de humor. Aí realmente não dá pra... Mas eu achei que pelo menos a situação do irmão dela evoluiu pra uma coisa legal depois, assim. Apesar de ter... Sim. Acho que eles desenvolveram depois uma relação entre eles, né? De sentar e conversar e mostrar como um tava machucando o outro, tipo, literalmente até... sendo atropelado por banheiras. Literalmente, porque a Andy era atropelada pela banheira várias vezes e ele ia, né? Mas então, também emocionalmente, que acho que não sei, acho que é na segunda temporada, talvez,
que é do tio dela e da irmã dele. Esse plot... Você já vai dar spoiler da segunda temporada? Não vou dar spoiler, eu só vou dizer que existe esse plot aí dos dois. Ah, então tá. E que assim, eu tô vendo pra onde vai, né? Porque depois resolve, daí não resolve, porque... Enfim, eu falei, vamos ver o quanto que eles vão manter isso daí. Porque eu achei que o do irmão, pelo menos, que eles ficam apresentando, é o cara que atropela, é o cara que atropela, é o cara que atropela, isso é normal. O pessoal, ele atropela e o pessoal se apaixona, ele atropela e o pessoal se apaixona. E daí chega um momento que tipo, a gente fala, cara, isso é horrível. Eu odeio isso. E eu me sinto mal, e daí quando você para, tipo... Sabe, aí eu acho que eles evoluíram pra uma coisa interessante, sabe? Sim. Mas eu entendo totalmente que realmente é um humor, assim, bem... Por isso que eu falei, é uma coisa pra você ler que você não quer pensar. Você só quer, tipo, mano, curtir aqui uma paz aqui de boas. Isso. E pode ser o seu tipo de humor, esse tipo de humor, sabe? É o meu tipo de humor. É só porque geralmente as coisas que eu gosto... em termos de humor, não são nessa pegada, assim, essa é uma pegada que eu tendo a não gostar muito, então eu entendo, por isso que eu digo, é uma questão de gosto pessoal mesmo, assim, não é nada que signifique que a história não é boa, é tipo, o problema sou eu, não é o Webtoon, de fato, sabe? Quando eu acho que o problema é no Webtoon, eu falo mesmo, vocês sabem que eu falo. Eu falo, já falei, vou continuar falando quando eu sentir, mas eu sinto que realmente não é, sabe? Não é uma questão de gosto minha. Mas, no geral, é que nem o que a gente falou aqui ao longo do episódio, gente. Andy Bass é muito legal mesmo, assim. Em termos de criatividade, arte bem executada, representatividade com naturalidade, né? Uhum. De toda essa diversidade, porque o Webtoon tem muita diversidade, isso é muito legal. Exato. E, cara, uma história diferente, uma história leve, se você quer se divertir, né? Os capítulos não são muito longos, tem uso de trilha sonora, tem muita coisa positiva, muita coisa legal, assim, pra você dar risada. Mesmo que você tenha ouvido esse episódio e tenha pegado vários plots, várias situações que seria legal ter visto de surpresa, pode ter certeza que ler é uma experiência à parte, continua sendo super divertido. É diferente, vai ser diferente. Tipo, eu já sabia do cara com a folha de papel, mas na hora que aconteceu, na hora que veio, eu fiquei... E quando você vai reparando nos outros detalhes, né? Porque aí você sabe que é o cara, mas aí você repara que, tipo, ele só tem folha na parte da frente do rosto. E mesmo de costas, ninguém repara que ele não é humano, muito sabe? Maravilhoso. Eu acho que é uma coisa que vale a pena dar uma chance aí, uma oportunidade. Uhum. Nem que seja só pra você ler alguns capítulos pra ver qual é, sabe? Mas vale a pena. Vale a pena. E sim, eu pretendo continuar lendo. Muito bom. Claramente eu pretendo. Bom, gente, e o episódio de hoje, ele vai ficando por aqui, mas a gente gostaria de te lembrar que o assunto não precisa acabar ainda. Não cabe nunca, não! Assunto, o Webtoon, assunto. E Mari, se a pessoa quiser continuar conversando com a gente, aonde ela vai? Vocês podem encontrar a gente no Instagram ou no Twitter, no @falardewebtoon. Olha que simples, é o mesmo arroba para as duas redes. Falar de Webtoon. Bem simples. Falar de Webtoon. Exato, se você já sabe o nome do podcast, você só fala @falar de Webtoon no Instagram, no Twitter. Isso. Fale com a gente, mande DMs, mande directs, comente nos posts, nós adoramos, nós respondemos, nós... amamos, cara, eu amo isso. Todo mundo que vem, é sempre pessoas maravilhosas. Até agora é só pessoas maravilhosas falando com a gente. Eu fiquei super emocionada essa semana, gostaria de dizer que fiquei super emocionada essa semana, porque a gente foi marcado no Twitter e era a Vitória falando que ela estava viciada em Perfect Marriage Revenge por nossa causa. Influencers, eu queria dizer que se eu pudesse, eu enquadraria o tweet dela, penduraria na minha parede, assim como o meu grande feito, entendeu? Panfletar Perfect Marriage Revenge a ponto de conseguir novos leitores, entendeu? Porque novos leitores significa mais sucesso pro Webtoon, mais sucesso pro Webtoon significa um dia chegar mais perto de uma adaptação, entendeu? Não, eu gosto aqui que você fala o quê? Que... todo o seu negócio é que você converteu uma pessoa pra ler Perfect Marriage Revenge, porque quer dizer adaptação, quer dizer... Agora o fato que o quê? Quer dizer que alguém escutou nós.
o nosso podcast, que a gente influenciou De fato, alguém tem esse fato importante. que, tipo, não conta. Tipo, qualquer De coisa fato, importante eu posso... é que tá lendo Perfect Mary Revenge. Então, talvez a gente tenha esquecido aí no meio do caminho, né? Talvez a gente tenha se perdido aí no personagem. Mas essa é uma coisa realmente importante. Mas é porque a gente nunca tinha recebido esse chamado nas redes sociais, assim. A gente já recebeu DM, a galera já comenta nos nossos posts e tal, mas a gente nunca tinha recebido isso. Foi uma experiência nova pra mim. Ainda falando do meu webtoon preferido, eu perdi a compostura, eu admito, mas... Foi por uma boa causa, assim. Cara, mas a gente fica emocionado a real. A gente tá falando isso tudo aqui, então, pra você saber que você pode fazer o mesmo se conectando com a gente nas redes sociais. Ou, se você quiser falar com a gente individualmente, tem na descrição desse episódio os nossos perfis também. É só você ir lá e falar com a gente. Tem os nossos Twitters, né? A gente tá sempre no Twitter aí, eventualmente, então você pode falar com a gente por lá se você quiser também. E não se esqueça de seguir, avaliar o nosso podcast 5 estrelas, e né? ativar as notificações para você poder receber aí o aviso de quando sair episódio novo. Mari, tem uma coisa que eu tô reparando, quero compartilhar com você e os ouvintes vão ouvir de tabela, tá? A gente tá ganhando mais seguidores no Spotify, né? Eu acompanho os números. Mas a gente não tá ganhando mais avaliações. Poxa, gente, vamos Pô, avaliar, galera, rapidinho. O que tá acontecendo, galera? Onde foi que a gente errou? Vamos fazer um tutorial, vou fazer um tutorial pra vocês no Instagram, a gente posta lá no Instagram pra vocês. Tutorial super simples. Super simples, porque é facinho, gente, é só classificar de 5 estrelinhas. Entra no perfil do Spotify, do Pode Falar de Webtoon, e entra pelo seu celular. Pelo PC não dá pra avaliar, então entra pelo seu celular. E lá vão ter ali as estrelinhas, você bota quantas estrelas você acha que a gente merece, aperta para enviar e pronto, a sua avaliação vai ser encaminhada ali pro nosso programa. Ajuda a gente. A avaliação ajuda o podcast a chegar a mais pessoas. Sim, e olha, como a gente tá falando, você deixa ali quantas 5 estrelas a gente merece, tá bom? Quantas 5 estrelas mesmo a gente merece. Acho muito importante. Por favorzinho, gente, vai lá dar essa moral pra gente. Estamos aqui todos os dias, não, mesmo uma vez por semana, pelo menos. Estamos aqui. Nas outras redes sociais a gente tá presente direto. Aqui no podcast uma vez por semana. E aí, quando você for avaliar o episódio, né? Avaliar o nosso programa, já aproveita que você tá aí, abre os detalhes do episódio, arrasta pra baixo e interage com as enquetes desse episódio. Sempre enquetes maravilhosas pra você votar, pra deixar sua respostinha. Porque a gente quer saber, a gente gosta de falar, mas a gente gosta de ouvir vocês também. É importante. Exato. A gente não faz só porque é legal, não. A gente faz porque a gente quer saber mesmo. Todo episódio nosso tem enquete e tem perguntinha interativa. Então, nesse episódio de hoje, o que a gente quer saber? A gente quer saber mais sobre como foi a sua experiência lendo o seu primeiro webtoon e se você lembra qual foi ele, o que você achou na época, o que você sentiu. Então aí na nossa caixinha de pergunta você pode responder como é que foi a sua primeira leitura de webtoons. E na nossa enquete provavelmente vamos jogar aí alguma pergunta de Andy Bass, né? Para saber se você se interessou, se tem interesse em ler, se já leu, se não leu, se pretende ler, se não pretende ler. Então pode interagir com a gente por essas 2 perguntinhas aí nos detalhes do episódio. Sim, e assim, eu sei que eu não sou influencer nem nada, mas se vocês também quiserem fazer algumas perguntas que a Maids aí talvez não tenha feito sobre como foi a minha experiência, olha só, vocês podem fazer, porque talvez você esteja pensando em começar e você quer tirar uma dúvida comigo, que acabei de começar. Muito bom. Então, vou iniciar aqui uma revolução, então, pode ser? Pode ser. Se você tiver perguntas que você quer fazer pra Mari sobre como é que foi a experiência dela lendo o primeiro webtoon, vai lá no nosso Spotify e responde na perguntinha aberta. Você pode aproveitar esse campo para responder isso também. E se você não ouvir esse episódio no Spotify, ouvir em outro lugar, pode ir na nossa rede social ou no Insta ou no Twitter deixar sua pergunta. E aí a Mari vai responder nos nossos stories. Revolução, gostei. A gente vai reunir aí, a gente deixa uns dias para acumular pergunta, né?
E aí a Mari vai responder nos nossos stories se a gente receber pergunta. Se a gente não receber, a gente vai dar de doido e fingir que isso nunca aconteceu. E a gente finge que isso nunca aconteceu, é isso, tudo certo. Mas se rolar, você topa, Mari? Claro, gente, por favor. Didi, conto com você. Então tá fechado. Beleza. Bom, gente, então a gente encerra aqui o nosso episódio de hoje. A gente espera que você tenha gostado. Obrigado por ouvir ele até aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Até mais! Sereias verticais, rainha, o resto é nadinha! Uhul!